Pessoal, boa noite. Sou o mestre Ney Carvalho, professor de Educação Física, professor de Artes Marciais, mestre aí de uma equipe, enfim. Eu venho falar um pouquinho do que é esse retorno às atividades das academias, salões de beleza, teatro, na fase amarela, né? Vamos tentar entender o que representou, o que representa cada fase do Plano São Paulo. A ideia do governo era de que cada fase que fosse alcançada pelo município, pelo estado, enfim, passasse pelo menos 28 dias de quarentena nessa fase, tá bom? Por que eu tô falando isso? Eu vou falar um pouquinho dessa fase amarela que a gente acabou de entrar, né? Há pouco tempo. E agora já veio a liberação das academias, né? Nós não ficamos os 28 dias que eram necessários na fase amarela com as academias. E estamos fazendo uma retomada, mas tem que ser uma retomada consciente, tá bom? Então voltamos aí com menos de 28 dias, iria até 20 de julho, era para ficar na fase amarela, para aí depois liberar as academias. Então assim, por que eu estou falando de retomada consciente? Se não ocorrer das academias terem um mínimo de cuidado com esse retorno antecipado, corremos o risco de retomar, de voltar atrás, né? De que o governo volte atrás. Se não tomarmos os devidos cuidados com a nossa segurança, com a segurança das pessoas próximas, o município pode voltar atrás, assim como aconteceu em alguns municípios, recuar de fase e voltarmos à estaca zero, tá? Insisto nessa fala porque os números são alarmantes ainda. O Brasil está em segundo lugar em números de infectados. Ele está logo depois dos Estados Unidos, que está com 3.300.000 pessoas, um pouquinho mais. E o Brasil está em segundo, com 1.800.000 e poucas pessoas. Então, é uma pandemia, né? Muita gente, a gente nunca passou por isso, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai retomar as atividades. Então, eu estou fazendo esse vídeo porque muita gente me questionou, mas será que vai voltar? Quando que vai voltar minhas aulas, né? Nossas aulas de dança, nossas aulas de ginástica, né? Então, vamos entender o seguinte. O que foi liberado nas academias? O funcionamento com 30% da capacidade, tá? De pessoas, com 30% da quantidade de pessoas. Por exemplo, se cabia 100 na academia, vai atender 30 pessoas só. Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o período de atendimento vão ser de apenas 6 horas, né? Então a academia vai tentar se organizar. Por exemplo, tem academias que eu já estou ciente que vai funcionar 3 horas no período da manhã, 3 horas no período da noite, ponto. À tarde fechada, né? É ruim, claro, para o comércio, é ruim para algumas pessoas que trabalham e gostam de fazer uma academia, mas é necessário, tá? É necessário. Como eu disse, a gente está numa pandemia ainda não acabou. Eu tive dando uma volta pela cidade e é um absurdo o que a gente tem visto, né? Pessoas não seguindo as regras de segurança. Teria necessidade, por exemplo, de criar aí uma multa para quem está desobedecendo? Não teria se a gente tivesse mais consciência, né? De que precisamos ter segurança, cuidar da gente, cuidar do nosso próximo. É o mínimo, para a gente passar logo por isso, tá? Não é uma gripezinha não, gente. Muita gente morreu. Muita gente não dá valor porque não foi pessoa próxima que morreu. Não passou sufoco no hospital. Não passou sufoco correndo atrás para saber onde estava o seu ente. Não passou sufoco para ter que enterrar seu ente querido sem ao menos poder se despedir com decência. Então assim, falei tudo isso para dizer o seguinte: as atividades coletivas ainda estão proibidas,
tá bom? E a nossa atividade, seja na luta, seja, enfim, na dança, são atividades coletivas. E corre um risco muito grande, porque precisa ter higienização o tempo todo, né? A gente faz um trabalho dentro de um espaço grande. Nossas aulas atendem aí um pouco mais de 100, 120, algumas vezes até chega a 200 pessoas por aula. Então é um número muito grande de pessoas juntos, acumuladas num só lugar, tá bom? A gente precisa estar higienizado, precisa estar com máscara, precisa higienizar os pés quando chega. Tem que ter álcool gel para todo mundo passar em todos os materiais que vai usar, né? Então imagina se a gente tem essa disponibilidade agora, né? Fora que tem que ter no mínimo de 1,5 m a 2 metros de distância de cada pessoa. Então, por que eu estou falando tudo isso? Vamos ter um pouquinho mais de paciência, tá? As atividades vão retornar assim que for possível. Então vamos ter paciência, vamos se cuidar, vamos usar máscara, tá bom? Para que a gente volte aos poucos com segurança, tá bom? Com toda a segurança. Eu também estou ansioso para a retomada das atividades, né? Saudade de muita gente, mas a gente precisa ter essa consciência de que logo tudo isso vai passar, tá bom? E a gente vai voltar aí todo mundo com saúde, podendo dançar, podendo lutar, podendo curtir demais. Valeu, gente, muito obrigado e conto com vocês aí para que a gente retome o quanto antes.